ator e jornalista Petrúcio Melo pergunta a Robério de Ogum fatos marcantes em sua história. Robério de Ogum, eu venho ao programa Os Místicos para saber de você o que acontece comigo. Se é karma, destino ou maldição. Este é Petrúcio Melo. Petrúcio Melo nasceu no dia 15 de 9 de 1950. Espiritualmente, ele é filho de Yansan. O seu santo adjunto é Oxóssis. Tem na sua cabeça uma santa que é a santa das tempestades, que no secretismo religioso é Santa Bárbara. Correndo gíria espiritual da sua vida, eu enxergo que o dia em que Petrúcio Melo veio ao mundo, ele trazia no seu espírito, nas suas emoções, o dom da arte. E já desde pequeno, ele carregava nos seus primeiros passos, espiritualmente, intuitivo pelo seu próprio espírito, a leveza da arte. Mas uma infância difícil, uma infância de pobreza. Mas esse espírito lhe sacudia, esse espírito lhe levantava e lhe mostrava um sonho. E ali ele brincava de comunicador. E assim se passou. Aquele menino que nasceu numa pequena cidade do interior de Alagoas, chega a Maceió, e ele não percebia. Ele não percebia que os céus, que Deus, o plano espiritual, os santos, os guias e os orixás o conduzia para isso. Porque naquele momento, com 17 anos de idade, deixava a família. Um pouco mais adiante, ele chega em Pernambuco. E as portas se abriam. Se abriam porque o seu karma era o karma artístico. Era o karma para levar as pessoas à alegria. E nesse encontro no planeta Terra, já previsto pelo plano espiritual e num resgate de outras vidas, porque o acaso não acontece. Ele fica frente a frente com Flávio Cavalcante, que na época Flávio Cavalcante era o maior comunicador do país. E Deus, na sua bondade e facilitando o cumprimento do karma de Petrúcio Melo, faz aparecer na sua vida o mais notável comunicador de todos os tempos do Brasil, Chacrinha. Mas como? Que jeito ele conquistou a amizade de Flávio Cavalcante? Como foi que ele conquistou a amizade de Chacrinha? Será que foi apenas os seus argumentos materiais? Ou era Deus que naquele momento, em cumprimento do seu karma, lhe estendia a mão e fazia com que o seu espírito iluminasse os seus passos? Fazia com que o seu espírito cativasse a amizade de Chacrinha. Vê o que ele diz quando ele esteve frente a frente com Chacrinha. Petrúcio, como você conheceu o Chacrinha? Eu conheci José Abelar Barbosa, Chacrinha, através do telefone, porque ele havia me ligado várias vezes através do Leleco, porque tinha assistido o programa do Flávio Cavalcante, onde eu havia estreado, e no Flávio Cavalcante eu fiz uma loucura. Eu não virei um criador de casos, não, eu virei um criador de neologismos. Eu criava palavras na televisão, não com o intuito de aparecer, talvez até para aparecer, mas para conseguir uma posição de destaque. Eu era uma pessoa diferente. Então, como eu criei no Flávio o Espiciar, que é uma coisa regular, o Espici B bom, o Espici Z ótimo, o Transcetê, o Pelé Pesquê, eu terminei virando comunicador Espici Z do Brasil, e me telefonou: Petrúcio, eu quero contratar você. Aí eu passei durante 5 anos trabalhando com Flávio Cavalcante, e no sistema de revezamento eu preferi parar para entender que Recife já estava pequeno para mim. Aceitei o convite do Chacrinha, que fazia o programa ao vivo em São Paulo, na Bandeirantes, e sem lenço e sem documento, Robério. Vim de carro, vim de tudo, cheguei sem nada, com pouca coisa nas mãos. Cheguei a São Paulo e o Chacrinha me contratou
primeiro contrato que eu assinei na televisão foi com o Chacrinha, José Abelardo Barbosa de Medeiros. Não tinha nem dinheiro para pagar o hotel, que eu morava de graça no Hotel Comodoro. Robério Diocon, será que estava predestinada a amizade entre Petrúcio e Chacrinha, o velho guerreiro? Aí você que está em casa diz: Robério, o karma desse homem é maravilhoso. É um karma sem dificuldades, sucesso, colunista de revistas, de jornais, jurado dos maiores programas de televisão. Mas os céus, você que está em casa, comece a me entender agora. Mas os céus, o plano espiritual, enquanto fazia Petrúcio ir de encontro ao sucesso, o coração, a vida sentimental deste homem estava trancada. O homem que veio de longe, queria ser pai, queria amar, queria ser amado, queria casar, queria ter família. Esse homem grande, conhecido, vivendo o seu melhor momento da vida. Imagina você em todas as revistas, sendo reconhecido na rua, as pessoas te pedindo autógrafo. Imagina você que está em casa nesse momento nos assistindo. Você leva o primeiro choque. Nós falamos de sucesso, nós falamos do menino que veio lá do norte e que vai à televisão brasileira, que entra na sua casa ao lado de Flávio Cavalcante, fazendo o programa do Chacrinha, no programa do Silvio Santos, do Bolinha, enfim, de todos os programas da televisão brasileira. Você via este homem, mas você não via o coração dele. Você não via os momentos que ele chorou de solidão e de amor, e ele veio ao programa perguntar: o que acontece comigo, Robério? É destino, é karma ou maldição? E eu te respondo: esse filho de Ançã, que no seu santo adjunto tem Oxóssis, o que aconteceu na sua vida sentimental foi um karma. Robério, qual o resgate kármico de Petrúcio? Qual a dificuldade em corrigir erros de outras vidas? Porque ele, Petrúcio, numa vida passada, ele fora um homem que fora casado 3 vezes, e as 3 vezes abandonaram a família. Ele fora pai de... e os abandonaram. E nesta vida, o lado sentimental é o seu grande resgate, é o seu grande karma. Por isso que há dentro dele a decepção do amor. E ele veio ao programa e ele abre o coração. Ele fala, dá nome dos seus desamores. Petrúcio Melo, no campo sentimental, tem um karma difícil, tem um karma complicado. Por isso que em toda a sua vida, nos seus 50 e poucos anos de vida, não conseguiu se casar, não conseguiu ser pai, mas ele pode ainda reverter esse quadro. E tenho eu a certeza absoluta, numa previsão, que ele irá encontrar o amor da vida dele, desde o momento em que ele consiga, dentro do livre-arbítrio, se desvincular da sua última vida. Porque Petrúcio, na sua última vida, ele fora uma pessoa muito conquistadora, de vários casamentos. E nesta ele veio para resgatar os erros dessas outras vidas. E quando Petrúcio coloca as 3 decepções que ele teve, pode ser que essas 3 mulheres, numa outra vida, tenha sido suas esposas, das quais ele abandonou. Você, nesse momento, junto comigo, começa a pensar, começa a meditar. Deu tudo certo profissionalmente, não deu sentimentalmente, Roberto. Não. Quando você vem resgatar erros de outras vidas, você depara
Você tromba. Você se vê frente a frente com as dificuldades. E este homem que vive a solidão do amor, este homem que falou para o Brasil todo, que entrou na sua casa, num dia qualquer, ele que nunca havia tomado uma injeção, ele que nunca havia ido ao médico, ele que gozava de uma saúde talvez única, um dia qualquer, veja o que acontece com Petrúcio, mas por favor preste atenção, porque isso é um exemplo de vida. Você vai aprender agora como a gente supera a dor, o preconceito, como a gente tem que ser valente e como a gente tem que ter fé em Deus, como a gente tem que acreditar, como a gente tem que estar preparado, não apenas para as coisas boas, mas para as coisas que Deus nos manda. Ouça o que diz Petrúcio Melo, o que aconteceu com ele a primeira vez que ele entra no hospital, o que acontece? Eu sempre fugi das clínicas, dos hospitais, conforme você bem disse. Desde menino, com quase 50 anos de idade, eu nunca tomei uma injeção. Quando eu encarava um médico, eu gostava dos médicos nas consultas que me dessem um comprimido, outro tipo de remédio, menos uma injeção. Enfrentar os dentistas, jamais. E certa vez eu fui à praia e apareceu um furúnculo no pé, e para mim aquele furúnculo ia sarar, eu tinha que tirar de letra, mas infelizmente aconteceu uma coisa que realmente me deixou muito triste, mas como rio eu estou aprendendo a contornar os obstáculos. Fui ao médico, fiz as consultas, mas com o pé já com um problema sério e arrastado pelos amigos, porque eu não podia andar com o pé direito. O médico disse assim: Petrúcio, você vai ter que ser operado hoje, o seu caso é grave. Mesmo assim eu fugi com 2 amigos que me levavam, um deles o Escobar, um amigo a quem eu agradeço toda a solidariedade. Fugi e tentando encontrar outra solução, mas não tinha solução. Aí o Escobar me levou exatamente, me dizendo que o Dr. Mário Ruas, que é um grande amigo, a quem eu agradeço toda a solidariedade, tinha uma solução, uma terapia, um remédio que iria curar aquele problema do pé. Resultado, Robério, fizeram a cirurgia no pé, não houve jeito, e na segunda cirurgia tinha que assinar um documento, evidentemente de responsabilidade. Queriam os médicos, naquele momento, que amputar o meu pé direito. E aí a vida se complicou. Mas mesmo assim, com a graça de Deus, com otimismo, eu dei a volta por cima e estou bem, graças a Deus. O importante é você viver a vida. Você perde um pé, mas não perde a cabeça, não perde os amigos, não perde a sensibilidade, o carinho do seu público. Veja você, entenda você agora. Você que às vezes está aí reclamando com Deus, você que nesse momento está nos ouvindo, que ontem mal abriu a porta da sua casa, mal disse obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, pelas minhas pernas que andam, entanto há tantas que não se movimentam. Você esqueceu de dizer obrigado, Senhor, por eu ouvir, por eu falar, por eu amar. Você está apenas cobrando. Veja esse homem, a história dele.
E ele veio ao programa perguntar se o que aconteceu com ele é destino, é karma ou é maldição. Não, não é maldição. É karma. Porque no dia em que nós deixamos a nossa matéria, que nós vamos para o plano espiritual com o nosso espírito, e que nós batemos na casa do Pai, na casa do Criador, e que Ele passa aquele videotape de tudo que nós fomos, naquele momento em que Petrúcio olhava as mulheres, os 3 casamentos que ele deixou, os 5 filhos, e ele diz: Senhor, eu quero voltar novamente ao plano terra e resgatar esses erros. E aí ele começa uma luta. O que aconteceu com o pé? Tinha que acontecer para que ele pudesse ser exemplo para mim e para você. Petrúcio Melo, rápido, quem é Deus? Deus é um pai. Petrúcio Melo, o que você espera da vida daqui para frente? Espero muito mais felicidade, porque estou vivendo uma nova vida. Eu espero que, a meu exemplo, a exemplo de muitas pessoas que tiveram problemas como o meu, você seja nunca pessimista, mas otimista, porque você chega lá com otimismo. Petrúcio Melo, você acredita em encontrar o grande amor da tua vida? Todo dia eu tenho um novo amor. E eu acredito, porque como eu sou otimista, eu acredito que vou encontrar a bem amada. O nosso programa de hoje é Karma, Destino ou Maldição. Nós trouxemos uma pessoa que você conhece, que já entrou na sua casa, Petrúcio Melo. Espero que o exemplo de vida dele tenha servido para você. Que você possa se espelhar um pouco tudo que ele nos contou. Robério, você é um amigo, irmão, uma pessoa que me ajudou também no início da carreira. Eu queria registrar no seu programa essa emoção de ser seu amigo, de acompanhar todo esse seu sucesso na televisão como espiritualista de fama internacional. E dizer que o homem que se identifica com a vida é um homem feliz e um homem muito grato. Quero agradecer a você, te dizer de alto e bom som obrigado por você existir e pedir àqueles que tiveram problemas como o meu, que entendam a vida como uma bênção de Deus. Agradeça a Deus todos os dias, e eu agradeço. Porque a vida tem momentos de alegrias e tristezas, mas podem ter certeza, nessa nova vida que eu vivo, eu procuro fazer tudo com muito carinho e agradecer a Deus. Todo dia é um dia de felicidade para mim. Tanto que, depois do acidente, estamos apresentando semanalmente, já há quase 1 ano e meio, pela TV Diário de Fortaleza para o Brasil, via satélite, pela Rede Diário, a TV do Nordeste, o programa TV Nordeste Brasil. Estamos no Jornal da Manhã, estamos no Diário do Nordeste com a coluna Fofocalizando. A nossa coluna no Nordeste da TV na revista Tititi vai muito bem, obrigado. Nosso site na internet www.petruciomelo.com.br. E em São Paulo, que é a capital do Nordeste, a cidade mais nordestina do Brasil, Robério, você que é um amigo do Nordeste, você que é muito querido e amado em todos os estados do Norte e Nordeste do Brasil, eu quero lhe dizer que sou presidente da Liga Nordestina já há 8 anos e também sou presidente de uma outra ONG, que é a APISP, Associação dos Profissionais de Imprensa do Estado de São Paulo. Vamos chegar lá e vamos concretizar novos sonhos, porque Deus continua o Todo-Poderoso. Muito obrigado, queridos. Obrigado de coração. Obrigado, Petrúcio.